Olá, gente, boa noite. Eu me chamo Cris Apolinário e a gente está aqui para um bate-papo muito legal, onde a gente vai falar sobre essa nova especialização que estamos lançando, especialização sobre DevOps. Eu sou a coordenadora desse curso e eu tenho um prazer enorme de poder trazer um time de feras aqui que estão com a gente para poder compartilhar com vocês um pouco da nossa vivência, o que faz com que essa especialização se torne algo tão importante, não somente para o mercado aqui de Recife, Porto Digital, mas também a nível nacional. DevOps é uma área que tem crescido muito, tem evoluído bastante, e é sobre isso que a gente vai falar aqui, além, claro, de falar sobre a própria especialização. Apresentando um pouquinho sobre mim mesma, eu sou Tech Lead hoje no César, tenho mais de 18 anos no mercado, certo? E estou aqui representando não somente a parte de coordenação desse curso, mas também como professora. Eu vou ministrar a aula de infraestrutura como código, e mais na frente a gente fala um pouquinho sobre isso, que é uma disciplina muito importante, assim como todas as outras. Eu queria chamar nesse primeiro momento Márcio para falar um pouquinho sobre ele. Ele vai ministrar uma das disciplinas mais importantes e que está aí em, vamos dizer assim, top 5 nos tópicos que aborda FinOps. Um tema que, com certeza, mexe no bolso de toda a empresa. Márcio? Fala, pessoal. Obrigado, Cris. É um prazer estar aqui. Meu nome é Márcio Nascimento. Tenho mais de 20 anos de experiência no mercado. Atualmente eu trabalho na Microsoft e sou engenheiro de escalação sênior e lidero uma equipe de 7 engenheiros lá, tratando de todos os problemas que acontecem no meio da nuvem, né? Não só de máquinas virtuais, mas de todo o ambiente, né? Basicamente, meu dia a dia é liderar tecnicamente esse time de engenheiros, né? E resolver os problemas mais complexos de cloud que os clientes trazem para a gente, tá? Sendo um ponto a mais de foco para essas dores dos nossos clientes, né? Nesse curso é bastante interessante, eu vou estar com vocês nessa disciplina de modelos de serviços em nuvem e gestão financeira na nuvem, o famoso FinOps, né? E trazendo essa visão de como gerenciar, otimizar e usar isso no nosso dia a dia, porque não adianta a gente chegar e criar um projeto e não se atentar para essa questão financeira, porque você pode, do nada, criar algo e estourar todo o seu orçamento porque não houve um planejamento correto. E é basicamente isso aí que a gente vai estar trazendo para vocês, que é de suma importância hoje em dia. Perfeito, Márcio. E dinheiro realmente é uma coisa que a gente não pode esquecer nunca em nenhum projeto, porque ele é imprescindível. Mas tem uma outra coisa também que é absurdamente importante, talvez até mais importante do que a questão financeira, porque a questão financeira a gente dá um jeitinho, a gente resolve, mas quando você tem uma brecha de segurança dentro do seu ambiente, isso dói muito, muito e muito. Então, para ajudar quem tiver nessa especialização, temos a disciplina de DevSecOps e quem vai ministrar isso com maestria é o nosso querido Diego Buarque. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego Buarque, sou coordenador de segurança da informação na B3, atualmente alocado na Neurotech, né? Atuo com um time de 8 pessoas, onde a gente participa de todas as atividades de segurança da empresa, inclusive nessa parte de desenvolvimento seguro, né? Vou estar ministrando a cadeira de DevSecOps, onde a gente vai estar entendendo a importância de segurança da informação no ciclo de desenvolvimento, né? Inclusive na parte de infraestrutura sobre código também. O quanto isso impacta, né, a parte da empresa, né, com segurança é importante no ciclo de desenvolvimento, né? Então é extremamente importante que a gente tenha um sistema seguro para, como o Cris falou, né, não tenha a conta sendo paga mais tarde, então todo mundo pensa na parte financeira, mas a parte de segurança ela é extremamente importante e a gente vai estar vendo todos esses passos e como implantar a segurança no ciclo de desenvolvimento do pipeline seguro. E aí eu conto com vocês lá. Joia. E já falamos que a gente vai ter parte financeira, a gente vai ter essa parte de segurança, e não adianta de nada a gente entender da parte de segurança, a gente entender da parte financeira, se a gente não tem o que rodar, né? Então a gente está aqui com o André Castro, que vai trazer um pouquinho para a gente como a gente orquestra tudo isso dentro desse ambiente de projeto, desse ambiente organizacional. Nossa, valeu, pessoal. Prazer estar aqui também. Bom, meu nome é André, né? Então eu estou no César, vai fazer uns 14 anos já, então tenho mais de 15 anos de experiência na área. Vou falar um pouco de Kubernetes, tá? Orquestração, então assim, no passado
Já tenho experiência, inclusive, com um ambiente um pouco mais legado aí, usando máquinas bare metal ou usando máquinas virtuais. Então, a gente vai migrar agora para uma plataforma mais robusta. Então, é isso que a gente vai acabar aprendendo, tá? Nessa disciplina. Então, no projeto que eu estou hoje, a gente passou justamente por um processo de migração. Então, eu peguei um ambiente legado, né, meu e minha equipe, a gente trabalhou na migração desse ambiente. Então, a gente tem essa experiência, passou por vários problemas. Então, a ideia também é trazer esses problemas reais que a gente acabou tendo para vocês também durante a aula. Então, a gente vai aprender bastante. E é um negócio muito interessante também que a gente acaba aprendendo durante esse processo. Porque antigamente a gente se preocupava muito com nossas máquinas, de fato. A gente gostava de dar nome para a máquina, né? Então a gente tinha aquela, mexodó aqui. Então, é exatamente isso. Então, a gente estava ali monitorando aquela máquina, porque estava rodando nossa aplicação, ia lá e dava um carinho nela, botava mais memória, passava uma borracha no pente de memória lá. Então a gente era muito focado na parte de infraestrutura, de fato, né? Fazer aquilo funcionar. Só que a gente tira um pouco do nosso foco da aplicação, do desenvolvimento da nossa aplicação, a parte de segurança também. Então a gente acaba delegando isso para uma ferramenta de orquestração. Então a gente não tem mais que se preocupar com, será que minha aplicação está precisando de memória? Será que ela deu algum problema? Ela reiniciou? Então a gente tem uma ferramenta que vai estar olhando de fato para a nossa saúde da nossa aplicação. E basicamente, se ela tiver algum problema, ele vai lá e sobe um recurso, um container novo da minha aplicação, ou se minha aplicação está precisando de mais memória, mais CPU, ela vai lá e escala. Então isso é um negócio bem interessante. A gente acaba também enxugando, né, com a parte de FinOps, a gente acaba enxugando a nossa infraestrutura. Eu não preciso ter um parque com muitos servidores físicos, a gente consegue usar um cluster Kubernetes e basicamente, se precisar de mais instâncias para rodar minhas aplicações, aquele cluster vai escalando, vai aumentando. Caso contrário, quando não precisar mais, a gente acaba enxugando aqui no nosso ambiente e reduzindo aí também nosso custo. E é por aí. Aproveitando esse gancho, André, tu trouxe, né, a questão de a gente cuidava muito da infraestrutura, tinha isso muito como pet, eu acho que até sem querer dizer a idade, mas já dizendo a idade de todo mundo aqui, né? Então, todo mundo aqui já tem um bom tempo, a nuvem é uma coisa muito recente. Então, a gente realmente tinha essa questão de ter servidores, cuidar deles, e existia também nesse período, o desenvolvedor lá no mundo dele, a gente aqui no mundo da gente de infraestrutura, segurança no mundo deles, e assim, cada um vivia no seu nicho, na sua caixinha, e isso atrapalhava muito a comunicação dentro da empresa, o andamento. O desenvolvedor reclamava que o pessoal de infraestrutura não resolvia o problema, ou estava demorando demais, o pessoal de segurança acionava sobre alguma vulnerabilidade, sobre alguma coisa que precisava ser ajustada, e o pessoal de infraestrutura também demorava para responder. Isso o pessoal quando tinha o pessoal de segurança, né? Esse é um ponto bastante importante. Algum problema, né? Quando o problema não é pequeno, normalmente. Então, era aquela história. Todo mundo meio que tinha que trabalhar em conjunto, mas ninguém trabalhava em conjunto. E era uma coisa que era natural. E aí, isso tudo a gente vai também trazer, que é uma coisa muito importante, dentro dessa especialização, a gente vai querer trazer essa história, a gente não vai esquecer o passado, a gente vai focar nesse passado e nos aprendizados que a gente tem tido nesse aprendizado. Por isso que essa especialização ela vai abordar muitos tópicos. A gente vai de questões organizacionais, transformações, a gente vai abordar a história mesmo de como isso ocorreu, né? Quando o Patrick Debois trouxe esse conceito de DevOps, então, tudo isso a gente vai querer trazer. Mas aí eu quero entender um pouco de vocês, porque eu mesmo sofri absurdos durante minha trajetória no momento de trabalho em suporte, onde eu tinha que, a minha parte está pronta, o desenvolvedor pediu, sei lá, uma máquina com uma quantidade de hardware específica, e aí a gente questiona, tá, mas tu precisa disso tudo? Eu quero. Tipo assim, eu quero. Tá, mas por que motivo você quer? E às vezes, aí você dava aquela máquina com recurso sem saber qual motivo ele precisava realmente, e do nada, aquela máquina tava dando algum problema e ele resolve. Mas eu não sei nem o que tá rodando aqui direito, peraí, deixa eu entender. Então, isso aí a gente começou a quebrar quando esse conceito, essa filosofia começou a chegar pra gente de, não, a gente precisa entender, a gente precisa trabalhar em conjunto. Então, eu queria entender, por exemplo, Diego, na questão de segurança, depois que a gente começou a ter mais essa questão das pessoas entenderem que era importante esse trabalho colaborativo entre times, isso começou a melhorar? Ou tu acha que isso começou a dar mais trabalho? O que é que, na tua visão, isso trouxe de melhora ou de piora? Então, assim, a gente sempre fala que a segurança ela tem que estar sempre no cerne do desenvolvimento da coisa. Quando a gente fala do desenvolvimento, não necessariamente do código, mas a gente está falando assim, ó, na ideia inicial, você já tem que pensar em segurança. Sim. Então, quanto mais cedo você pensar em segurança, melhor.
Então, sempre quando o processo normal das pessoas é sempre deixar a segurança por último, e aí depois você faz, olha, a gente detectou aqui um problema no design, tem que mexer no design, mas não pode mais mexer no design da solução, porque a solução não foi pensada dessa forma. Então, vai ter problemas estruturais que, se você não pensar em segurança inicialmente, vai ter coisas às vezes que não vai conseguir mudar. E aí, quanto mais cedo você coloca lá a segurança, melhor. Porque aí é o que a gente diz. Você vai estar implantando segurança sem custo, que é o melhor dos mundos. Porque você não vai precisar quebrar todo o sistema, mudar uma plataforma para você poder garantir a segurança dali. Você está ainda no nível das ideias. Então, acho que quando a gente coloca a segurança dentro dessa parte, quanto mais inicial, quanto mais embrionário para a gente, sempre vai ser melhor. Agora, a gente sente que migra, né? As batalhas, elas mudam, né? Elas nunca acabam, elas vão mudar do cenário onde você vai estar lutando. Por quê? Porque sempre a pessoa vai chegar e dizer assim, olha, mas vamos tentar abrandar mais um pouco, porque a gente tem que lançar o produto, a gente tem que lançar mais, mas ainda está com falha de segurança. Ah, mas são falhas não tão graves, esse produto ainda vai estar muito interno. E aí as pessoas sempre vão tentar flexibilizar a segurança, porque a segurança, muitas vezes, a gente tem 2 pontos. Primeiro, as pessoas muitas não entendem o valor da segurança, só entendem quando acontece alguma coisa assim. No Banco Central, né? Banco Central, aí vem lá, eita, fugiu uma senha, e aí o pessoal vai entender o impacto da coisa, porque as pessoas não entendem o impacto da segurança no negócio, então isso é uma coisa muito complicada. E muitas vezes nessa visão de mundo individualista que você tem, eu só vejo o meu mundo e eu quero lançar o produto, eu quero que aquilo ali entre na esteira, e segurança está me causando um problema. Então, várias vezes a gente vê que olha, segurança está dificultando o lançamento do produto. Oi, mas você vai querer lançar ele dessa forma? Se quiser, a gente só bota aqui um aceito de risco. Quem é que vai aceitar o risco? Toda risco, semana a gente recebe, né? Vulnerabilidades. Risco é a palavra, risco é a palavra mágica, assim, ó. Quem vai aceitar? Bota aqui na mesa. Quem vai assinar o papel, a gente bota. Aí ninguém assina. Então, como ninguém vai assinar. Ninguém quer assinar. Eu não vou ser responsável. Também a pessoa não quer assinar, então a gente muda a batalha na negociação. Mas naturalmente, quanto mais cedo, melhor. E quanto mais a gente pensa no fluxo, né, inclusive no DevOps, melhor ainda, porque aí a gente não está quebrando cabeça lá na frente. Então, sempre quanto mais cedo, melhor. Cria o hábito, né? Sim. Você cria o hábito de inserir nas equipes que a segurança é importante. A partir do momento que você não tem esse hábito, fica difícil. E aí, como desculpa, o Diego é o outro lá, o Diego falou, né? Ninguém quer aceitar o risco depois, né? Porque o risco pode ser bilionário, milionário. Ninguém entende, né? Qual era o impacto de uma senha, de um terceiro acessar o Pix que teria... naturalmente, ali ninguém avaliou o risco, o impacto daquela ação. Mas quando a gente está ali envolvido inicialmente e a gente vai discutir os impactos financeiros que tem ali, aí as pessoas começam a entender, fica mais claro quais são os riscos que tem e tal, tudinho. E ainda mesmo quando o pessoal não está sendo cabeça dura e não quer entender, a gente dá, tudo bem, então alguém vai ter que assinar esse papel aqui, né? Porque as pessoas sempre são muito cartesianas, né? É o lançamento, é o recurso, é o dinheiro, é o retorno, mas e o impacto, e o risco, e o dano ao negócio, e o dano à imagem. Existem danos que não são calculáveis, ou não são tão facilmente calculáveis, como o dano de imagem. Sim. Como é que a gente faz aí para calcular esse tipo de dano, né? Então, quando a gente, infelizmente, a área de segurança tem que trazer um pouco de terrorismo para que as pessoas consigam tangibilizar, né, a parte de segurança, para até criar uma sensibilidade nas pessoas e elas entenderem, né? Eu entendi aqui qual é o problema. Mas a gente sempre bate esse martelo que, olha, sempre quando você estiver pensando, chama a gente, e aí a gente vai te ajudar, a gente vai conseguir desenhar as ideias, vai ser tudo mais fácil. Enquanto tiver no papel é bom, porque aceita tudo, né? Ideias maravilhosas até acho que não são tão maravilhosas, né? Então, bota no papel, enquanto a gente puder rabiscar, melhor. E o mais difícil é recuperar a imagem, né? Depois que você imagem. tem a imagem lá fora, passou em todos os jornais, passou na Globo lá, Jornal Nacional, putz. O que a gente diz muito é que a confiança, que é a palavra-chave, assim, né? Confiança é sempre, assim, muito difícil de ter. Isso. Muito fácil de perder. Isso. Então, assim, você às vezes tem uma empresa que está ali há 20 anos no mercado lutando para ter o seu momento no sol, para estar com as grandes empresas, e aí acontece uma coisa dessa,
acabou a empresa. Tudo que você construiu durante 20 anos, você perdeu confiança. Sim. Como é que você vai estar? Ah, não, porque vão se ter novas regras, vão estabelecer novos critérios. Tá, mas é aquele ranço, né, que gera. Tem um rançozinho, né? Pô, tudo bem, mas essa empresa aqui eu não quero mais, não. Então, o que a gente sempre diz assim, de médias a grandes empresas, segurança pode destruir um negócio. Então, é algo que inclusive vem, assim, às vezes de cima, né? Tipo, tem empresa ou projeto que pensa, eu vou colocar aqui, eu tenho um cara de segurança muito bom, ele tá aqui, massa, vai resolver meus problemas, ou meu desenvolvedor também, ele gosta muito, ele é focado em não dar brechas, então ele é preocupado com a segurança da aplicação, massa. Só que a pessoa às vezes tá com a corda no pescoço ali, o gerente fala, bicho, esse negócio tem que sair, eles não conseguem focar nisso. Então não adianta só ter bons profissionais, de fato, e que a gente vai ter essa garantia de que vai estar seguro, né? Então é algo que não depende somente da equipe técnica, de fato. Essa preocupação é um todo, né? A organização toda. E isso é um ponto importante que a gente tem que sempre ter em mente, que todo profissional ele vai ter que conhecer um pouco sobre o todo. Ele não tem que entender somente daquela parte técnica com a qual ele está trabalhando. Talvez, claro, no início de carreira, uma pessoa mais júnior, ela está aprendendo, mas as pessoas com maior senioridade dentro de um projeto, dentro de uma empresa, elas vão ter que ter um entendimento do contexto como um todo. Para ela chegar a ter uma empresa onde o trabalho dela e o que ela entrega está confiável para o cliente, está seguro para a empresa e para o cliente, que muitas vezes a gente pode estar trabalhando com um ambiente, sei lá, que está tratando dados sensíveis. Então a gente tem que ter esse cuidado. E uma coisa que, quando vocês estavam falando, passou agora na minha cabeça foi... a gente está com o foco, por exemplo, em segurança, a gente tem que pensar realmente naquela segurança, de como a gente vai manter aquela infra. Mas a gente tem que pensar no custo disso. O custo disso é muito importante. E a gente não pode deixar que esse custo exceda, por exemplo, o quanto que, se eu minimizar alguns pontos de segurança, isso vai ser mais alto. Então, eu tenho que pesar o quanto eu posso gastar aqui que vai realmente minimizar um risco que eu possa ter no mercado de uma brecha, alguma coisa do tipo. Eu tenho que saber balancear isso, para também meu custo não exceder até o que eu tenho para gastar. Então, meio que fica FinOps e segurança, eles andam agarrados. É briga depois. Até a automação, né? Chega a automação, FinOps, segurança, tudo em conjunto. E aí é que na minha visão, é a cultura DevOps. Você vai ter que juntar todo mundo ali, ter uma harmonia, uma sincronia, como se fosse uma sinfonia, né? Sim. Você tá lá, tem que ser harmônico. Se você não tiver essa harmonia, pode desandar. Então, é bastante interessante isso que estamos trazendo no curso, né? Que você pôs tudo num curso só, na especialização, que é única no mercado, né? Então, novidade. Imagina a pessoa querer. André chega agora dizendo, eu quero um EKS com não sei quantos nós, com não sei quantos CPUs. Pois é. E o cara, não, eu preciso disso. Aí chega quê? Márcio e diz, meu querido, vamos conversar, temos só isso aqui de buzzer. Aí Diego, meu caro, veja bem, o que é que você vai querer aí em segurança? Aí como é que tá essas imagens, né? Imagina, de onde tá vindo isso? Aí começa aquele caos, então é importante. Quando, por exemplo, o André chegar dizendo, eu quero um cluster dessa forma, ele entender, peraí, eu não só quero levantar, eu tenho condições, porque acontece às vezes de empresa cair num prejuízo absurdo, porque a pessoa que está lá cuidando da infraestrutura, ela tem condições de chegar lá e criar o que ela precisa. Não tem aquele filtro. Então, ela simplesmente cria o que eu preciso disso, vou criar. Aí a conta chega no final do mês. E aí é importante você levantar isso, que há controles também nas ferramentas de cloud que evitam isso. Exatamente. Então, o que acontece? Beleza, eu vou fazer um lançamento aqui de um size que ele custa $7.000 por hora. Aí, pô, eu consigo? Ele só trocou um D por um E. Aí ele lançou lá. Ele, putz, eu devia ter lançado a D, mas lancei a E. O size era o E. E aí? Não se tinha você não barreira. tiver um controle, não tiver uma barreira, não tiver algo que possa mitigar esse tipo de acontecimento, né? E aí entra o planejamento, né? Planejamento FinOps, financeiro, planejamento de automação, a liderança, conhecer a parte técnica de como funciona. E é bastante interessante, né? Todos esses pontos em um curso, a gente ter tudo isso junto, né? Isso é muito interessante. Pois é.
E essa foi a ideia de começar a trazer pessoas com visões diferentes, até porque vocês mesmo, todos nós aqui, tirando eu e André, a gente está em mercados diferentes. Você, Microsoft, você na Neuro, B3, e a gente está no CESA, onde também tem uma gama de projetos de diversos clientes. Então, a gente acaba trazendo essa diversificação para dentro desse curso, onde a gente vai realmente conseguir entender não somente a parte técnica, que é uma coisa muito importante que a gente quer que tenha. Por exemplo, IAC é meu xodó. Eu brinco, toda vez que eu vou dar aula, eu digo, IAC é meu, ninguém tasca. Eu tô com o bucho saindo pela boca, eu quero dar aula de IAC, ela é minha. Sofrendo agora com o FEST, que eu não vou poder dar aula de IAC, meus queridos alunos, perdão, mas motivos mais fortes me tiraram dessa sessão de disciplina, mas vão ter pessoas excelentes dando a disciplina. Mas assim, quando você trabalha com automação, grande parte de todo esse contexto, talvez seja por isso que eu gosto tanto, ela vai facilitar a vida da gente. Eu consigo, por exemplo, numa automação bem escrita, ela não vai ser perfeita nunca, porque a gente vive num mundo de tecnologia que ele vai sempre evoluindo. Todo dia sai uma tecnologia nova, algo diferente. Então, eu vou conseguir, por exemplo, criar automações onde eu vou criar ambiente, facilitar a vida dos desenvolvedores, facilitar a vida dos engenheiros de testes, enfim, de todo o ecossistema ali daquele projeto. Eu vou poder criar automações para fazer barreiras, onde o pessoal não vai gastar mais do que deveria, onde vai facilitar a vida para troubleshooting, monitoramento. Então, tudo isso, a parte de automação que a gente vai ter dentro desse curso, ela vai ser imprescindível para poder facilitar esse dia a dia. Tem muito desenvolvedor, por exemplo, que às vezes precisa fazer, sei lá, um ajuste num cluster, porque ele está precisando fazer um upgrade da aplicação dele e tal, enfim. E ele tem total acesso àquela codebase para poder ajustar, mas ele não tem conhecimento do que ele precisa, porque ele não tem um conhecimento base. Então, é aí onde entra. A gente não necessariamente precisa ser uma pessoa de segurança especificamente, ou uma pessoa na área de DevOps que queira seguir essa carreira para poder, por exemplo, ter conhecimento desse todo, dessa parte de FinOps, nessa parte de IA, nessa parte de gestão mesmo, de como o todo funciona dentro do projeto. Até convencimento. Às vezes a gente tem que ser um pouquinho de vendedor aqui dentro, que é para poder convencer por A mais B o motivo da gente estar pedindo aquele tipo de ferramental também. A gente não tá pedindo porque, tá na moda. Eu quero. Acho bonitinho. Olha, pegar, por exemplo, o Gol, né? Eu acho tão bonitinho o bonequinho do Gol. Mas, veja, eu não posso simplesmente querer usar Gol só porque eu acho o bonequinho bonitinho. Não dá pra ser assim. Então, a gente tem que ter um background muito bom para poder vender isso para o projeto, vender isso para o cliente, vender isso até para o time. E não é vender no sentido de, é porque eu estou dizendo isso, não. Porque às vezes você tem argumentos e uma outra pessoa dentro do projeto já tem outro argumento sobre aquilo e ela vai trazer isso com outro ponto de vista que a gente não está tendo. Então, por isso também é muito importante a gente, por exemplo, ter aulas com pessoas onde elas estão em mundos diferentes. A gente vai ter gente, por exemplo, da GUP, o Carlos Diego vai estar com a gente, da GUP. Então, a gente está trazendo pessoas com visões diferentes. Matheus, que estava, por exemplo, na Komatsu. Então, são ambientes que você fala, caramba, vão trazer visões das quais eu não estava tendo. Você vai poder debater muito além do que vai ser trabalhado em sala de aula com pessoas de vivência de mercado. Que eu acho que é o que mais traz experiência para a gente. É essa vivência de mercado. Pegar a teoria somente e trazer, pegar no YouTube ou pegar um curso, a Lura, eles são importantíssimos, mas não tem nada melhor do que você estar numa dor de cabeça desgraçada, tendo que resolver. E você chamar o coleguinha, cara, vê só, tô com uma bronca aqui, vamos me ajudar aqui, vamos pensar comigo, vamos sair dessa caixinha. É uma coisa imprescindível. E até muitas vezes essa pessoa já passou por algo parecido. Então ela já passou, né? ChatGPT não passou ainda, muitas vezes. Exatamente. Então, o que acontece? Ela já passou... Ela, e ele vai aprender eu já com passei, a gente, viu? Isso, vai fazer com a gente. Já passei por isso. Isso aqui você só tem que fazer isso, isso e isso. Pum, resolveu. Muitas vezes, até a demora de você ter esse insight, de ter uma conexão, de chegar no seu colega do lado, atrapalha. Porque muitas vezes a gente, não, vou resolver. Travei. Então, essa pergunta... essa vivência do outro, essa vivência do professor aqui, que você está fazendo uma conexão, né? Você está fazendo a especialização, mas eu creio que o maior ganho nessa especialização é o networking. Você vai ter pessoas do seu lado
alunos, colegas de classe, professores que estão na vivência do mercado. Seja em empresas multinacionais, seja em empresas locais, seja em empresas que tenham projetos internacionais. Então, abre a mente, abre essa conexão para você. Você vai poder chegar, pô, Cris, tu foi minha professora lá, me ajuda, tu já passou por isso? Exato. Pô, com certeza a Cris, o André não vai negar. Eu já passei, cara, tenta isso, isso e isso. E tem uma coisa também, eu acabei pensando aqui, né? Lembrei de uma situação. Empresas que, por exemplo, acabam demitindo pessoas justamente porque errou em algum momento. Então é normal, faz parte, a gente aprende com isso, né? Então, essa questão que tu trouxe de a pessoa já passou por aquela situação, então ela vai conseguir resolver mais rápido. Então a empresa que simplesmente pega um profissional que está ali, está tentando fazer o negócio funcionar, está aprendendo, errei. Aí a empresa fala, eita, fulaninho aqui errou, fez o negócio, vamos tirar esse cara e botar outra pessoa no lugar. Essa pessoa não vai ter experiência que outra pessoa tinha. E ele errou ali, anotou, errei esse ponto, não vou fazer mais isso, vou anotar aqui, documentar o espaço que a gente não deve fazer, se acontecer, o que a gente deve fazer no espaço para trazer de volta. Então, assim, você acaba tirando isso do profissional, você acaba pondo medo no profissional que está ali, não posso errar, e acaba não tentando evoluir, não tentando, como é que eu posso dizer? Crescer, né? Exatamente, evoluir, né? Você crescer ali, você aprende de fato com o erro. Então, eu prefiro ter uma pessoa que fez ali erro, mas ela aprendeu com o erro, do que ter uma pessoa que simplesmente chega agora no projeto e simplesmente não tem conhecimento de nada. Talvez não tenha passado, de fato, por um problema real. Então, como é que essa pessoa, de fato, vai se comportar quando tiver um problema? Então, também faz parte da cultura DevOps, de não procurar culpados, né? Não querer simplesmente tentar aprender com o erro e, de fato, evoluir como time, de fato. Eu passei por uma situação, eu já contei isso em algum vídeo que eu gravei aqui pro César, inclusive. Eu era estagiária. Eu acho essa história magnífica, porque foi comigo que aconteceu. Então, eu vi que é real o quanto você não simplesmente apontar o dedo, você não desmerecer uma pessoa por algum erro, faz com que ela queira mais, ela cresça e ela evolua. Porque eu era estagiária há alguns anos atrás. Alguns 20 anos. Alguns aninhos atrás. Na época de Caverna do Dragão. Menino, fala não. Eu assisti a TV Globinho. Globinho é depois, viu? Depois. Menino, o Globinho era tua época. Já se entregou a idade, já entregou a idade. Tá nos INTA ainda. Né? Eu acho que eu não tinha nem 6 meses aqui no César, e eu dei um reboot no servidor de e-mail. A gente tinha um Gmail na época. Que lindo, hein? E aí, quando voltava, ele tinha cota. Ele analisava cota a cota de todas as contas. Só que eu fiz isso porque eu achei que eu estava no terminal da minha máquina. Eita. Aí eu vou ser demitida agora. Primeira coisa que passou na minha cabeça. E primeira pessoa que não tinha chegado ninguém ainda. E aí eu liguei para Mauro. E aí, Mauro Fatenda. E aí ele disse, respire, tenha calma. Cancele a cota, que depois a gente resolve. Deixa o servidor no ar. Quando a gente chegar, a gente resolve. Ou seja, não teve aquele momento de, poxa, você fez isso, não sei o quê, porque falta... Não, obviamente, ele conversou comigo, o time conversou comigo, conversaram, para poder me dar esse feedback de atenção. Mas aí vem o outro lado. Beleza, aconteceu o erro. O que a gente faz para que isso não ocorra novamente? Isso tem uma questão muito de comportamental, é uma questão de segurança, porque você está ali avaliando e também entra no momento de financeiro, porque se você faz isso com um sistema bancário, por exemplo, você pode perder milhões em questão de segundos. Então, esses cuidados, esse pensamento crítico do que como a gente vai deployar as coisas, como a gente vai expor as coisas, ela é muito importante. Então, por isso que entender eu brinco dizendo, meu amigo, olha, se você decidiu entrar nessa área de DevOps, você vai ter que saber tudo um pouquinho. Você vai ter que saber um pouquinho de programação, você vai ter que saber um pouco de segurança, você vai ser expert em tudo. Ninguém consegue. Quer dizer, algumas raras pessoas conseguem. Mas é muito difícil. O que você vai fazer é se especializar mais. Você vai ter, em algum ponto desse, por exemplo, a gente tem hoje 15 disciplinas nessa especialização. Com certeza, os alunos que vão estar ali, os olhinhos vão brilhar em alguma delas. Eles vão ter maior afinidade com alguma delas. Talvez, obviamente, em mais de uma. Por exemplo, a parte de containers, orquestração, pode ser que tenha um feeling maior. A parte de virtualização está muito agarrado, né? É um módulo só, inclusive. Está muito agarrado.
Então pode ser que uma pessoa, poxa, eu quero me especializar nisso aqui. Então ele vai ser um tampa de crush naquele conteúdo. Assim como acontece em algumas empresas. Tem empresas onde você tem um time multidisciplinar, que isso faz parte da cultura DevOps, inclusive. Você ter times onde as pessoas conhecem um pouco do todo, mas cada pessoa que está ali, ou uma ou duas pessoas, ela entende ou se especializou muito em um determinado assunto, porque é um mundo muito gigante. A gente, quando começa um projeto, a gente tem que pensar no que esse projeto vai trazer para o usuário, como é que ele vai estar disponibilizado, quais são os ambientes que a gente vai ter, em que etapas a segurança ela é importante, como vai ser o desenvolvimento, o ciclo de desenvolvimento desse projeto. Então, como é que vai ser tudo isso? Como é que eu vou levar para a diretoria, a parte orçamentária? Olha, a gente vai precisar disso, vai precisar daquilo. Então, esse jogo de cintura, não somente técnico, mas de organizar como esse projeto vai para frente, ele é imprescindível. Então, a gente vai tentar abordar isso do primeiro dia de aula até o último dia de aula, trazendo esse escopo todo para o pessoal ver que não é só um cargo. Nós não somos somente um cargo. É entender o ciclo todo do processo e, além disso, se utilizar de soft skills, né, que são justamente essenciais nesse processo, para fazer essa integração, né? Sim. Então, é você saber andar por cada ciclo, cada etapa, não, feito você disse, não ser o tampa de crush em todas, mas na sua área você vai ser, porém você vai entender todo o ciclo, porque não vai ter só você. Exatamente. Se uma empresa só tiver você, é uma empresa de dois funcionários. E com certeza não e vai com pra certeza frente, porque não ninguém vai pra frente sozinho. Então, assim, vai ter todo esse ciclo, vai ter toda uma equipe por trás, e aí é todos se apoiando, né? E aí é a cultura DevOps. Eu não tenho orgulho, de fato, né? Que a gente tem essa, não vou perguntar, porque achar que eu não sei achar que eu sou burro. A pergunta é até interessante, que onde eu trabalho tem um chat no Teams que é The No Dumb Questions. Cara, pergunta, velho. Pode ser a pergunta mais burra que for. Esse conceito aqui. Gostei. The no dumb questions. Não tem pergunta burra. Uhum. Mas é difícil, né? É bem difícil. É difícil. De fato, tem... É porque isso está muito enraizado nas pessoas, pô. E é engraçado essa questão assim, pergunta, aí a pessoa acha que faz assim, eu não vou perguntar porque ninguém vai saber que eu não sei. Cara, para as pessoas que são mais sêniores, que elas entendem e têm um domínio do conteúdo, mesmo que você não pergunte, ela vai saber que você não sabe. Então, assim, cara, tu perguntar ou não perguntar, a pessoa vai saber que você não sabe. Você não vai passar despercebido. Entendeu? Assim, não é isso que vai lhe salvar, não. Então, assim, é melhor perguntar, né? Pergunta e tal, tudinho. Agora, na verdade, deixa de ser feio, né? Porque o fato de você não saber não é algo feio. Não. Você esconder isso é que pode se tornar feio para você, porque você pode acabar fazendo alguma coisa errada por esse medo de não trazer essa falta de experiência. Cara, você tá explicando o negócio, explicando tecnicamente, ele pensa, aí tu pensa aí, rapaz, tá entendendo? Só, tô. Tá, explica aí. Aí tu fala, ixi, e agora? Né? Porque é muito com vergonha, mas tem gente que... Não sabe. Essa questão até de falar em canal, por exemplo, a gente tem isso, né? De tentar fazer com que os times, de fato, reportem os problemas num canal único, assim, vários apps, porque tem problema que um traz, que outro app tá passando, só que a gente percebe que tem pessoas que, de fato, tem ainda esse, puxa, não vou jogar ali, porque posso estar me expondo ali, né? De passar essa vergonha, assim, ter um receio de jogar um problema e tudo. Pô, o fulano me perguntou isso. Mas, às vezes, é uma pergunta que ele faz que eu falo, eita, aquilo ali eu também tenho esse mesmo problema aqui, me ajudou. Então, acaba gerando conversa ali na thread ali, sobre o mesmo problema, e isso é muito massa. Tem pessoas que a gente percebe que ainda fica meio tímidas, de fato, de falar. Então, fala no privado, a gente recomenda falar lá, mas acontece aí. Não é legal, de fato. Eu acho interessante isso, porque muitas vezes vem da liderança, né? Sim. Então, se você tem um líder que ele não vai estar procurando o culpado, que ele vai estar te escutando, que ele vai estar tentando estar contigo para entender o teu sofrimento e seguir em frente, e quando tu fizer uma cagada, ele tá lá, beleza, fez, vamos recuperar, vamos estudar, analisar, para não se repetir, feito o que aconteceu com a Cris lá. Então, a partir do momento que há esse tipo de liderança, eu acho que fica mais aberto, fica mais livre para a pessoa, porque, eu fiz uma cagada. Se eu falar, eu vou ser demitido. Aí o cara não fala. Mas aí tu tem um líder, tu tem uma equipe que, velho, foi uma cagada dessa, velho. E aí? Eu tô falando cagada aqui, mas... Vai cortar, né? Falta o pi aí, né? Eu fiz algo de errado aqui.
e causou problema nesses serviços aqui e pode estar causando mais problemas adiante. Então, se a liderança e a equipe que está junto com vocês, calma, vamos resolver, respira, pum, resolveu, tá tudo no ar, mitigou, tá, vamos agora analisar o que aconteceu para tentar evitar, tá? Mas assim, eu creio que é muito cultural brasileiro quando você trabalha em time que é apenas de pessoas um pouco mais arcaicas, vamos se dizer assim, que se você trouxer o erro, você vai ser demitido, você vai receber uma reclamação, vai receber um grito na sua cara, como já aconteceu comigo. Então, assim, é interessante a gente ver isso, como está mudando também, né? E com a cultura DevOps enraizando, trazendo esse tipo de liderança, né? Então, é bastante interessante. Inclusive, a gente tem frameworks, né, que ajudam a construir esse tipo de liderança na cultura DevOps. E a gente também vai trabalhar isso dentro da especialização. Inclusive, vai ser na primeira disciplina. É importante, viu? É importante. Na primeira, a gente vai começar justamente por esse ponto, né? Eu digo pro coleguinha, coleguinha, fale, olha, se você não entendeu, fale, se tem um problema, diga, mas às vezes está tão enraizado na pessoa, ela sabe que não vai ter punição, ela sabe que não vai ser escrachada, ela sabe que vai passar vergonha, mas a pessoa às vezes retrai mesmo, ela não quer falar, ela não quer se expor, a não ser que seja um ambiente seguro, assim, ó, tira todo mundo, ó, vamos sentar aqui, ó, me conversa, fala Sim. comigo, ó, vamos se explicar, e aí a pessoa vai soltando, vai conversando. Tem uma dinâmica de liderança que eu faço bastante, que eu acho que a galera se solta muito, que é o one-on-one, que a gente vai, conversa, vai soltando, e aí o pessoal vai soltando, e tem até os caladinhos que fala E vai-se embora. vai-se embora. Aí você diz, mas rapaz, você não falou não, porque você não perguntou e tal, tudinho, a gente ficou ali quietinho e tal, mas agora você tá perguntando, a gente tá falando aqui, eu, caramba, fala bem, hein? Eu, mudando assim, só um parênteses. É exatamente essa cena que tu falou, eu assisti recentemente, eu tô assistindo uma série velha aí, The Mentalist. E Vai se entregando, né? a De gente- crush, pá, né? Isso aí, ó, vai se entregando. Pois veja. é, A mas turma não eu tô sabe nem o que é assistindo crush. agora. Eu tô assistindo agora. Não tá entregando. A turma vai pensar que crush é um crush, né? Assim, né? Gente, não são vai saber. refrigerantes. É refrigerante, Crush, cara, né? de laranja. Procurei no Google, um muitíssimo, refrigerante, era muito bom. Dá saudade. Fanta essa época, perdia era de boa. zés, Perdia. Mas aí, o episódio falava justamente sobre isso. O camarada, ele tinha sido preso e o agente, né, o Jane, ele tava lá e ele começou a mexer com cartas na frente do cara. E deixou o cara curioso com aquilo ali e o cara não falava por nada. Aí ele começou a ensinar o cara como é que ele fazia aquele truque com a carta pra poder aquela carta sumir. E aí o camarada, aí no meio de como ele tava mostrando, ele fazia uma pergunta pro cara e o cara inconscientemente respondia. E aí o cara foi soltando. Então, às vezes, é justamente isso, é você ter essa cultura de se aproximar da pessoa, fazer ela se sentir confortável, ela poder perceber que aquilo ali realmente é um ambiente seguro para ela poder trazer, olha, eu fiz uma besteira aqui, mas a gente pode se resolver aqui? Não, tranquilo. Você aprendeu com isso? O que a gente tira como aprendizado? Porque não é somente você, não, beleza, tá tudo certo. É fazer com que aquela pessoa, ela pense naquilo que foi feito e ela traga aquilo ali. O que é que você aprendeu? Eu aprendi que isso aqui, qual a sugestão? Ou seja, fazer a pessoa evoluir com aquilo ali e trazer também os insights dela sobre aquele ponto de melhoria. Isso vai além somente da problemática. Mas pessoas que entram num projeto, e um projeto já rodando, que isso é muito comum, inclusive, não é todo mundo que tem, vamos dizer assim, o prazer de chegar e poder começar do zero um projeto. É muito começar do difícil. zero é muito massa. Você começar um projeto, você tem um ganho de aprendizado muito bom. E isso é uma coisa excelente e que a gente vai tentar trazer, a gente vai trazer nessa especialização, é justamente isso. A gente quer que, ao decorrer de todas as disciplinas, a gente vai criando esse projeto. Cada disciplina ela vai ser um pedacinho desse projeto que vai ser apresentado ao final. Isso faz com que a pessoa que não teve ainda essa experiência no mercado, no trabalho, de, eita, eu nunca pude começar um projeto, ela vai ter esse gostinho, eu vou começar um projeto, eu vou criar algo que vai dar uma bagagem muito massa. Então, assim, você poder começar um projeto, você poder dar pitaco num projeto também que já começou. Eu acho que comecei pouquíssimos projetos. O projeto que hoje eu e André a gente trabalha, ele já tá rodando, a gente não pegou do começo. Eu menos ainda, que eu entrei até depois de André. Pegar a migração, já existia várias aplicações no ambiente legado, usando VMs e tudo mais, mas ainda consegui pegar do início a migração mesmo, a construção da plataforma toda na cloud. Pois é, mas eu já não peguei tanto. Mas a questão é que isso faz com que você
comece a, poxa, eu tenho uma coisa que já está rodando, algo que já está, entre aspas, estruturado, como é que eu mudo isso? Então, às vezes, você fica meio perdido no mundo, sei lá, de sair de um mundo on-premise para um mundo de nuvem pública, um AWS da vida, um Google Cloud. Então, até esse entendimento, caramba, é diferente. Porque quando você está no mundo on-premise, a gente vai ter, eu tenho que pensar no link de internet, eu tenho que pensar no Faro, eu tenho que pensar em Deus e o mundo. Um hardware de backup. Pois uma memória de backup. O Faro tem que ter THA, porque senão já era. A velha ditado, né? Quem tem dois tem um, né? Exatamente. Que tem um, tem nenhum. Quem Pois tem um tem nenhum. Tá jogando E assim, com a sorte, você né? bota HA e ainda tem um contrato com 1 hora para alguém trazer o outro, porque depois você que também... morreu, aí ficou sem nenhum, viu, gente? Exatamente. Morreu o segundo, já era. Então você já tem que ter o terceiro já esquedulado. Então, assim, esse mundo de cuidados que a gente tem numa infraestrutura, que muitas empresas ainda rodam, isso não é uma coisa... a gente fala muito sobre nuvem, sobre cloud e tudo mais, mas isso não é o tipo de coisa que, tipo, depois que a AWS chegou, depois que Google veio, Oracle Cloud, enfim, todos esses provedores de nuvens estão aí, fez com que o on-premise morreu. Não, na realidade, ao contrário, você vê muitas pessoas tendo as mesmas práticas do on-premise na cloud. Aí você vê no ambiente de nuvem o pessoal batizando a marca e fazendo, só não vai ter o trabalho de trocar memória, de pensar no ter um backup da máquina, algumas coisas dessas aí que tem um nível a mais de abstração, mas você vê pessoas com a prática. Eu acho que o que é legal do curso é isso, não é só você ir para a nuvem, é você ter uma mentalidade que ela vai te evoluir na tua infraestrutura como um todo, e que você pode aplicar isso tanto na nuvem como na infraestrutura on-premise também, dá para aplicar tranquilamente, mas é você mudar essa forma de pensar, de parar de batizar suas máquinas, né? O nome da máquina que tá jogando na cloud, né? Pegar a honra dela e... Está agora na nuvem. É Saturno, nome de bairro. Tinha um que o pessoal botava o nome dos personagens do Senhor dos Anéis, velho. Frodo, era a Terra-média. A infraestrutura era uma Terra-média. Que interessante esse ponto, né? Que muitos pensam que o on-premise morreu. Na Azure, por exemplo, já tem o Azure Local. Consiste em... Ele tem o ambiente on-premises e ele está usando a plataforma da Azure para gerenciar esse ambiente on-premise e transformar numa Azure local. Então, ou seja, muitas empresas que elas precisam de algum compliance, elas estão fazendo isso. Ou seja, ela tem um ambiente virtualizado aqui, só que já estão integrando com as plataformas da nuvem. Para ter todo o ambiente gerenciado com o resto da plataforma que eles têm. Então, além disso, tem outras integrações com os outros ambientes também da AWS, Google Cloud, tudo para eles gerenciarem de um lugar só. Então, assim, não vai morrer de um dia para o outro. Até porque a nuvem, que a gente fala tanto, tá na nuvem, alguém o povo... tá cuidando. Alguém tá cuidando. Danado. É um data center. Pois é, eu tava uma vez conversando, o pessoal tava falando isso há muito tempo. Eu entrei na área como DevOps, eu entrei em 2018, oficialmente. Mas já se falava sobre isso antes. E eu lembro que quando eu fui até para Inloco para trabalhar, aí foi quando eu comecei a ter mais familiaridade com o pessoal de SRE. Sim. E aí, um colega meu falando sobre isso, né? Eu disse, não, porque eu tava conversando com o menino lá, tem um negócio interessante. Porque para mim foi uma novidade aquilo ali, isso em 2017. E aí ele fez, DevOps veio para matar os sysadmins. Mesmo assim. Aí eu disse, eu já vejo de uma forma diferente. E eu tenho esse pensamento até hoje. Na verdade, não foi. Isso é mais uma evolução. Isso, uma evolução. Simplesmente isso, uma evolução. A gente saiu daquele mundinho onde a gente só tinha, por exemplo, os scripts que a gente fazia. Meu Deus, eu fazia script à torta direita. Já o script rolava solto comigo. Ele saiu disso para automações com Terraform, com Ansible. Então, assim, a gente... E outras ferramentas N que a gente pode fazer. Até com Python mesmo a gente faz essas automações. Enfim, a gente tem que, às vezes, sair desse mundo de... Eita, uma profissão tá morrendo. Não! Ela tá evoluindo. Evoluindo. A gente foi evoluindo. E essa evolução foi muito boa, porque a gente passou daquele mundinho, daquela caixinha fechada, para um mundo onde a gente consegue estar mais pulverizado. E tudo isso trouxe melhorias para a gente no dia a dia de trabalho, facilidades. Eu brinco dizendo que a automação, por exemplo, para mim, é para que eu tenha mais tempo para assistir seriado, filme.
veja bem, não resolveu 100% não. E não porque as automações não resolveram isso, é porque a gente se empolga com o negócio e a gente acaba arrumando mais coisa para fazer. Outros problemas. Pois é, a gente vai se agarrando com outros problemas. O que é algo bom, porque a gente vê que a gente estava num mundo muito limitado e que tinha um outro mundo muito maior onde a gente podia estar abordando, a gente podia estar explorando, e que por conta de alguma limitação da gente mesmo, de ficar ali naquela caixinha, não estava permitindo. Então, eu acho que esse mundo como um todo, ele nunca vai morrer, seja em qualquer profissão. Por exemplo, o desenvolvedor. O desenvolvedor, vai pegar meu emprego ou coisa do tipo. Também não vai. Eu acho que tudo isso é uma questão de parceria. Assim como o DevOps. A gente tem a última disciplina, que inclusive vai ser Rodrigo Paiva, não sei se todo mundo aqui conhece, mas Paiva vai dar essa disciplina. Pois é. Paiva vai dar a disciplina de IA, ela vai ser a última disciplina, mas ela vai estar integrada justamente porque ela ficou por último. É porque ela é menos importante de forma alguma. Mas é porque ela veio, no momento atual da nossa timeline, a IA ela veio por último, porque a gente precisa entender todo esse contexto para poder chegar aí. Como agora a gente trabalha em parceria, e não como ela vai substituir todo esse outro contexto, mas como a gente pode ter ela como uma ferramenta para agilizar a nossa atividade. Exatamente. E não é tipo, faça isso para mim. Teve um aluno que perguntou para mim, foi até engraçado. Professora, se eu pedir para ele fazer isso aqui, ele vai fazer. Aí eu, veja, ele vai fazer, vai funcionar? Não. Depende, né? Não vai funcionar. Com segurança? Veja, até hoje eu não consegui fazer um código rodar. Eu vejo por outro, eu fico testando. É impressionante, nunca roda. Hoje tá surgindo os agentes, né? Então, os agentes é um pouco diferente desse chat GPT, né? Que a gente tem falado, né? Os agentes, você cria uma série de comandos dentro dele lá, você pode integrar com outros agentes e pode deixar uma cadeia de programação já nele para que você possa, por exemplo, automatizar a criação de um ambiente, né, da nuvem. Você já vai chegar para ela, preciso que você crie esse ambiente com isso, isso, isso e isso. Ela vai fazer algumas outras perguntas adicionais e com esse código, que é basicamente o que a gente já tem de automação, ela vai e gera. Então, isso pode facilitar para quem está ali na outra linha da ponta, né? O usuário, ele pode chegar lá e pedir. Se vai funcionar ou não, alguém tem que estar gerenciando lá, que é geralmente o DevOps, que ele vai entender lá o que está acontecendo. Se deu algum pau, alguma coisa, ele vai ter que debugar, vai ter que ir atrás. Então, está evoluindo bastante. Então, e é bastante importante ter isso na disciplina, né? Sim. Tendo na disciplina, hoje não funciona, amanhã será que funciona? Então, assim, quem vai fazer funcionar? Quem conseguir fazer funcionar vai ter um diferencial. Então, esse diferencial de ter essa cadeira na disciplina, não na disciplina, ter essa cadeira e disciplina é a mesma coisa, né? De ter na especialização é um diferencial grande. Então, já vai abrindo as mentes, né? Então, é um aliado. Sim, com certeza. E se a gente for pensar que não vão utilizar, Microsoft, Meta, todo mundo está investindo rios de dinheiro nisso. Então, os caras não querem que falhe. Pode falhar? Pode. Feito os óculos inteligentes lá que deu uma caída, mas já estão voltando. Então, assim, tudo depende do ambiente e de como o receptivo vai estar. Eles não estariam gastando trilhões à toa. Exatamente. E uma coisa também que a gente vai tentar trazer e que eu acho que é importante para todo mundo e que ajuda também no mercado de trabalho é a questão de certificação, né? Então, a gente vai dar certificações? Não. Não é isso. Mas a gente vai ter o apoio de academias que vão auxiliar muito os alunos. Porque o que a gente vai trazer dentro de sala de aula, o que a gente está debatendo aqui, vai ter esse tipo de debate dentro de sala de aula com todos os professores. Afinal de contas, são uns 15 professores dentro para trazer, interagir com todos os alunos. Mas a gente também sabe que é necessário a gente ter trilhas, ter academias que suportem todo esse conhecimento. De ferramentais, inclusive, que são pedidos no mercado. E que algumas vezes você, um profissional, às vezes vai dizer, não, mas eu queria ter uma certificação sobre isso, porque isso vai impulsionar minha carreira e tudo mais. Aí, por exemplo, a gente vai ter o suporte da AWS Academy. Então, lá a gente vai ter muita trilha, que vão ser disponibilizadas para todos os alunos, vão ter calendários de, trilha X vai estar disponível por X tempo. Ao final, inclusive, de cada trilha dessa, quando todos os alunos que finalizarem, obviamente, vai ter um voucher para poder tirar uma certificação. Então, isso já dá um impulsionamento, porque a gente sabe que
não é barato. Não. Não é barato a certificação da AWS. São em dólares. Pois é, em dólar, e o dólar tá lindo, né, o valor dele. É. Então, assim, 50% aí já ajuda, que já é o que é dado, né, ao final do curso, quando a pessoa termina aquela trilha, é dado pela própria AWS. É algo que vai estar ao longo do curso inteiro, a gente vai ter todo esse calendário disponibilizado. A gente também tem essa parceria com a Cisco Academy, onde a gente vai ter uma disciplina de redes. E, gente, redes não é tão ruim, não é. Olhem para redes, ela é importante, tudo se conecta. A gente tá aqui conectado, tá sem fio, ok, mas tudo se conecta. Então, redes é uma coisa imprescindível, não dá para viver sem. Então, a gente, para ter um auxílio na disciplina de redes, a gente vai ter a academia da Cisco. E quem tiver querer, eu quero, Cris, olha, eu quero me especializar mais nisso, eu não quero só ficar nessa caixinha dessa trilha. A gente pode ver uma outra trilha que possa complementar ainda mais o conhecimento, a carreira daquele profissional. A gente sabe que tem, aí no mercado, tem pessoas, por exemplo, que estão numa empresa onde trabalham, por exemplo, com Oracle. Então, aqui dentro a gente tem algumas outras academias. As que prioritariamente estão nessa especialização são essas que eu falei, mas a gente tem outras. A gente tem Red Hat, que está aí andando, a parceria. Então, assim, ao longo do curso, a gente pode ter algumas surpresas aí que podem auxiliar as pessoas que já estão no mercado ou que querem se inserir no mercado, com algumas trilhas interessantes que possam fazer com que elas se especializem cada vez mais dentro do nicho que ela quer crescer. Então, o papo tá muito bom mesmo receber todo mundo. Gostei bastante. E aí, aproveitando esse momento de bate-papo aqui, muito legal que a gente tá tendo, que eu sei que se deixar, entra a noite adentro, a gente só precisa de mais café, claro, né? Mas aí a gente dá um jeitinho daqui a pouco. Eu queria convidar todos vocês para um evento que a gente vai fazer presencial. Quem se inscreveu já deve estar recebendo um e-mail com todas as informações desse evento. Vai ser um evento muito legal, onde a gente vai ter todos os professores. Então, nossas carinhas aqui e mais carinhas vão estar lá para trazer para vocês mais informações, compartilhar com vocês experiências, apresentar a School para vocês, quem não conhece. E se você também tem um colega que não está aqui vendo esse vídeo, compartilha, chama ele, traz para conhecer a gente também. Não interessa, não importa se você é da área de DevOps, se você é um desenvolvedor back-end, front-end, mobile, se você é um full stack, se você é da área de segurança, enfim, foi TI, meu amigo, venha. Se você não se inscreveu, não recebeu o convite, manda aqui no chat. Eu quero ir, por favor, manda o convite para mim. A gente dá um jeito, a gente resolve. Então, se inscreve, joia? E agora, eu queria trazer um pouco mais para vocês sobre detalhes dessa especialização. A gente falou aqui sobre o mundo DevOps, né? A gente debateu muito sobre isso, mas agora eu acho que é importante a gente focar um pouquinho na especialização para vocês entenderem o que é que a gente está trazendo para vocês. Então, nessa especialização, a gente vai ter muitas habilidades que vão ser trabalhadas, não somente as habilidades técnicas, certo? Então, a gente vai ter, claro, obviamente, esse foco técnico. Então, não pense que vai ser só teoria, conversa, blá, blá, blá. A gente vai realmente querer mão na massa aqui. A gente quer que a galera saia um profissional melhor ainda do que ele entrou. Então, a gente vai ter, trabalhar a questão de nuvem, clouds, on-premise também, porque a gente também tem esse tipo de nuvem híbrida, onde a gente vai tentar trazer isso aqui dentro dessa especialização, para que o profissional ele se especialize. A gente vai também trabalhar essa questão de soft skill, como é que a gente lida com esse mercado, com a parte de negócio, lidar com o cliente, com projetização. Então, a gente vai também sair dessa questão somente do técnico. A gente vai entender como é que a gente constrói uma aplicação, um software, como é que a gente tem essa parceria dentro de um projeto com os desenvolvedores, com o GP, com quem quer que seja que esteja compondo aquele time. Então, tudo isso vai auxiliar, né, para que o profissional que for crescendo, for evoluindo nas disciplinas, nessa especialização, ele vai entendendo que o contexto ele é muito grande. Então, ele vai entender como avaliar, por exemplo, problemáticas que possam vir a surgir, como ele vai construir algo junto com algum desenvolvedor, com um cliente novo, uma empresa que ele nunca trabalhou. Então, como lidar numa situação de um projeto onde ele nunca trabalhou com aquele tipo de tecnologia, como ele vender uma tecnologia que pode auxiliar ele a trazer melhoras para dentro de um projeto, dentro de um cliente que às vezes é mais difícil de se trabalhar, então como ele ter esse jogo de cintura. Então tudo isso a gente vai trazer aqui dentro para trabalhar e fazer essa evolução do profissional. E aí uma coisa extremamente importante, né, para quem ela se destina? Para todo mundo da área de TI.
Porque aqui, o que eu digo sempre, infraestrutura é uma coisa que, independente da área que você está seguindo, é importante você ter esse conhecimento. Então, você pegar um pouco de infraestrutura, colocar no seu currículo aquela base, isso vai dar para você independência no seu trabalho. Um desenvolvedor que conhece de infraestrutura, que conhece de redes, faz com que ele se destaque no mercado. Então, isso é imprescindível. Um desenvolvedor que entende de segurança faz com que ele também se destaque, porque ele vai pensar além somente daquela feature que ele está desenvolvendo, que ele está ajudando a construir. Então, de uma forma geral, ela é para qualquer pessoa. Obviamente que quem quer se especializar como DevOps vai ter um aproveitamento muito maior dentro dessa especialização. Mas isso não exime, de forma alguma, qualquer outra pessoa que queira ter esse conhecimento para fazer sua carreira deslanchar. Joia? Então, a estrutura do nosso curso, ela é composta de 5 módulos. Cada módulo ele tem 3 disciplinas. Então, a gente, nesse primeiro módulo, ele é um pouco mais calmo, vamos dizer assim, um pouco mais tranquilo, um pouco mais relax, onde a gente vai trabalhar esses princípios, esses fundamentos, né? A gente vai trazer um pouco de metodologias para a gente trabalhar dentro de projetos, a gente vai falar sobre a história de DevOps, cultura, a gente vai falar sobre FinOps, são coisas um pouco mais, vamos dizer assim, tranquilas. Aí depois a gente vem para uma parte que algumas pessoas, eu gosto de dizer que as pessoas ou amam ou odeiam, que é a parte de rede, sistema operacional, a gente vai realmente descer o nível. A gente aqui vai ter Frank, por exemplo, vai ter Brian, né, que vai estar dando a disciplina de redes, a gente vai ter o Marcelo. Então, assim, vai começar aí a gente ter essas evoluções de, aos pouquinhos, a gente vai fazendo todo mundo entender que a coisa começa bonitinha, depois ela vai dando vai ficar mais densa, mas é um denso que a gente vai tentar trazer isso de uma forma bem sutil, de uma forma bem simples das pessoas entenderem. A gente quer que todo o conhecimento que seja repassado, ele seja trazido de uma forma fluida e que todo mundo consiga entender, certo? Então, no terceiro módulo, a gente vai estar trabalhando com virtualização, containerização, orquestração, ou seja, muita mão na massa. Essa disciplina, assim como o do módulo 2, esses 2 módulos eles vão ser muita mão na massa, onde hoje em dia tem muitos desenvolvedores que trabalham, na verdade, muitos projetos, eles trabalham com orquestração, com containerização, então isso é indispensável, independente da área que você estiver. Então, o DevOps ele só está ali para ser uma pessoa para ajudar, auxiliar aquilo ali a crescer. Mas todo mundo hoje em dia, dentro da área de TI, técnica, vai estar trabalhando com isso. O 4º módulo, a gente vai estar com IAC, meu pequeno xodozinho, práticas de segurança, CI/CD, a gente vai ter Diego aqui, trabalhando nesse módulo, trazendo um pouco dessa, vamos dizer assim, dessa facilidade que é a segurança, quando você sabe aplicar ela. Que essa é a questão. A coisa se torna muito fácil quando você tem essa familiaridade, que eu gosto de dizer. Se você está familiar com aquilo, então respira e vai, que dá tudo certo. A gente vai ter Berg aqui, vai ter eu também que vai estar aqui nesse módulo. E o 5º módulo, que é o monitoramento e observabilidade, e também tem IA aí. Então, a gente vai ter o Carlos Diego da GUP, a gente vai ter a Paiva, vai ter o Matheus, que vai estar ali auxiliando a conciliar também esse entendimento sobre observabilidade, sobre monitoramento, que é uma coisa imprescindível e que ajuda muito o que foi visto, inclusive, no primeiro módulo, que é a questão de FinOps, o financeiro. Então, assim, vai ajudar bastante. Então, você percebe que ao longo de toda essa jornada que a gente vai estar seguindo dentro dessa especialização, ela tem um motivo de ser a ordem das disciplinas e todas elas vão estar se interligando para auxiliar o módulo seguinte a poder você ir passando por todos eles e se tornar um profissional cada vez melhor. E a coisa boa, a gente tem promoção. Até o final do mês, desse mês de julho, a gente vai estar com um preço promocional, um desconto de 15%. Certo? Então, se você ainda não se inscreveu, corre e se inscreve para não perder essa promoção. Dia 31 de julho é o último dia dela, com esses 15% de desconto, certo? E agora eu gostaria de agradecer a todos vocês por terem vindo. Foi um prazer receber vocês, a gente conversar. Vamos ter outros momentos, obviamente. E espero que tenham esse momento com vocês também, aqui, que vão estar inscritos nessa especialização mais na frente. As aulas, inclusive, começam em setembro. Márcio, muito obrigada. Fica à vontade para falar qualquer coisa. Obrigado pela oportunidade de conhecer aqui, rever, né, o André, você conhecer aqui o Diego, né? Não errei agora, hein? E apenas para falar que aproveite o desconto,
se inscreva, vamos ter o evento aí presencial e é uma oportunidade única, né? Essa especialização em DevOps, ela é bastante importante, nova no mercado, e estou muito feliz de estar aqui com essa equipe maravilhosa que vai estar trazendo o melhor para vocês aí. Joia. Muito obrigada, Márcio. Diego, prazer ter você aqui. A gente já trabalhou junto, a gente já se conhece há muito tempo também. É um prazer ter você aqui. Prazer enorme o convite, agradeço muito, né, estar participando não só daqui do podcast, mas da banca, né? Acho que o curso vai ser ótimo, tá? Vai ser muito interessante. Vou ajudar vocês a entender um pouquinho mais sobre essas questões dos conceitos de segurança e como é que a gente pode aplicar no DevOps. Acho que é uma oportunidade excelente, né? Como o Cris falou, aí tem uma gama de profissionais excelente para dar uma guinada na tua carreira, na tua profissão, e a gente te aguarda aí nesse bate-papo presencial que vai ser show de bola. Joia, maravilha. E André, um prazer sempre trabalhar com você. Prazer, obrigado. Nesses muitos anos. E muito mais aí pela frente. Bom, queria agradecer também, né, pelo convite, foi muito massa estar aqui com vocês. E para vocês aí, pessoal, eu espero que de fato vocês se inscrevam, tá? Porque é uma experiência, assim, é uma oportunidade, na verdade, muito boa. Raramente você consegue encontrar por aí, né, uma pós que de fato vai ser muita parte prática. Então, assim, você sente, eu senti pelo menos falta disso, né, quando eu procurar algum mercado. Então, eu acho que assim, a gente vai trazer, inclusive, experiências, né, do nosso dia a dia, isso vai ajudar bastante. E eu conheço pessoas, inclusive, que, tipo, não vou entrar nessa área porque eu acho que é muito complicado, é muito complexo, tem que saber de muita coisa, mas enfim, a ideia da gente vai ser justamente dar essa prática para vocês, mas começar aos poucos, né? Trazer uma didática assim que vocês consigam de fato acompanhar e aprender, e assim, inicialmente a gente tem aquele, rapaz, esse negócio é complicado, eu não vou aprender, mas com o tempo aí a gente vai de fato percebendo que vai ficando mais fácil, tá? Então, quando eu migrei pelo menos de área assim, a minha sensação, meu o sentimento foi esse, eu tinha esse medo de sair da caixa, né? Eu trabalhava ali com minhas máquinas virtuais e tudo mais, né? Aquele petzinho que a gente tinha, e conforme eu fui migrando de área, eu percebi que as coisas não são tão complexas como a gente imagina, e de fato ajuda bastante, assim, o nosso desenvolvimento. Então, por favor, aproveitem, que é uma oportunidade única, tá? É isso. Obrigada, André. E obrigada a você que assistiu, aguentou nossa tagarelice aqui, que a gente fala bastante. Mas foi um prazer ter vocês aqui. Eu espero que a gente se veja pessoalmente no evento, que você já deve ter recebido o convite, acredito que sim. Então, espero vocês lá. E espero também vocês inscritos e participando das aulas como alunos e como colegas, porque a ideia é não somente ter alunos, mas ter colegas para a gente trocar vivência, a gente trocar experiências. Então, vai ser muito legal. Uma boa noite. Desculpe. A gente vai estar lá, inclusive, para aprender também, né? Com vocês, tá? Exatamente. A gente gosta disso, a gente troca muita figurinha. Exatamente. E é o que a gente espera, não somente no evento presencial, mas nas aulas. A gente quer muito essa troca, a gente quer aprender com vocês, além de levar o que a gente já sabe, que essa é a parte mais importante. Então, boa noite para todo mundo. Muito obrigada para vocês pela participação aqui. As dúvidas, perguntas, todas vão ser sanadas no chat. Não se preocupem. Tá certo? Até mais. Tchau, tchau. Valeu, galera. Valeu, pessoal.